Glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem sentar, queridos, queridas. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Você que está nos vendo e ouvindo pela internet em tempo real, ou em outro dia, em outra ocasião, outro horário, fica conosco, Deus te abençoe. Nós temos uma palavra do Senhor para compartilhar brevemente com o teu coração. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 12, versículos, aqueles que eu botei ali, brother. Isso, Apocalipse 12, 10 e 11. Então, amor, please. Amém. Então, ouvi grande voz do céu. João está na ilha de Patmos, com mais ou menos 100 anos de idade, meu camarada. Mais ou menos 100 anos de idade. João está vivo, exilado na ilha de Patmos, e ele está tendo a revelação do livro mais impressionante da Bíblia, sem sombra de dúvidas, que é Apocalipse. Em inglês é Revelation, a revelação do que aconteceu naquela época, o que estava acontecendo ali na ilha de Patmos, e João vê o futuro. Ele vê a eternidade, ele vê o futuro, ele nos leva até o céu. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, falando de Satanás, o diabo, o acusador, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo seguinte: eles, nós, a igreja, eles, pois o venceram o diabo, venceram a carne, eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado pelo sangue de Jesus derramado em nosso favor. Muito obrigado pelo teu reino que veio, Pai. O reino de justiça, paz e alegria, pelo teu poder que veio, Pai, e tu derrotasse o diabo na cruz do Calvário, e ressuscitasse, Senhor, para decretar a nossa justificação, a nossa salvação, e nos dar poder, Pai, nos dar poder para pisarmos serpentes, escorpiões, e toda a força do maligno, e nos proteger para que nada, absolutamente nada, nos faça dano algum. Me unge para pregar essa palavra, Pai, me unge para dar o testemunho, Senhor, me unge, Pai, unge todo esse povo querido e amado, abençoado, que está presente na igreja, e que está nos vendo e ouvindo pela internet, para ouvir, guardar, entender e praticar a tua palavra. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas ofertados com tanto amor e carinho, generosidade e fidelidade. Muito obrigado, Senhor, pelas crianças que estão sendo atendidas, ministradas, ensinadas no caminho que devem andar, para que até quando forem velhas não se desviem dele. Muito obrigado por tudo, te agradecemos por esse espaço que temos para nos reunir. Muito obrigado pelas bênçãos do mês de junho. Obrigado por tudo de bom que já nos aconteceu nesse mês de julho. Te agradecemos por estarmos, Senhor, iniciando o segundo semestre desse ano. Obrigado por todas as bênçãos do primeiro semestre. E aqui no segundo semestre que estamos começando a viver, queremos dizer: nos abençoa, Senhor, e que nós sejamos uma bênção. Muito obrigado, te agradecemos. Orando no nome de Jesus, não cansamos de te aplaudir, Jesus, pois tu és maravilhoso. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Venceram pela palavra do seu testemunho. Quando você vai para o livro de Atos, você encontra o testemunho do apóstolo Paulo. Ele dá o seu testemunho, conta para Lucas a história que ele estava indo para Damasco, e então ele teve encontro com Jesus. Ele vai para Damasco para tentar acabar com a igreja que estava nascendo em Damasco. Ele teve encontro com Jesus, e depois ele repete no capítulo 22, esse no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26, ele repete o seu testemunho. E aí você vai lá para o livro de Gálatas, ele fala assim, ó: eu sou um judeu circuncidado ao 8º dia. No começo do livro de Gálatas, ele fala assim, ó: eu era um jovem diferenciado, eu sobrepujava as outras pessoas da minha geração, pelo meu empenho, pelo meu estudo, pelo meu preparo aos pés de Gamaliel. Eu era uma pessoa muito preparada, muito tarimbada, foi investido muito na minha educação, mas eu era fariseu de fariseus,
quanto à lei irrepreensível, eu tinha um desejo terrível: acabar com o cristianismo e salvaguardar a lei mosaica e acabar com esse negócio de salvação pela fé, salvação pela graça, até o dia que aquele que me escolheu antes de eu nascer, aprove a ele se revelar a mim. Na estrada de Damasco, eu vi uma luz que me cegou, e eu ouvi uma voz que me cativou, e disse: quem és tu, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. E eu quero te dizer, Paulo, eu tenho um projeto, um plano para ti. E o apóstolo Paulo fala: Senhor, que queres que eu te faça? O apóstolo Paulo dá o testemunho da história dele, e ele falou assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, para atender o apelo do apóstolo Paulo e também ser imitador de Paulo como de Cristo, Jesus também conta a sua história. Ele conta a sua história nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele fala assim, ó: eu nasci de uma mulher virgem chamada Maria. O meu pai, Deus. Quem fecundou a minha mãe, o Espírito Santo. Mas eu tinha um pai, que era o marido de Maria, José. E eu tive irmãos. E eu nasci em Belém, passei 2 anos no Egito e depois voltei para morar em Nazaré, onde fiquei até os 30 anos de idade, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E depois eu fui para Cafarnaum, e ali perto de Cafarnaum eu fui batizado nas águas por João Batista. E naquele dia eu ouvi a voz do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio sobre mim e me encheu do poder. Literalmente Jesus foi batizado com o Espírito Santo naquele dia ali no Rio Jordão. Fui para o deserto, jejuei 40 dias e 40 noites e comecei o meu ministério, praticando Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou em toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, até encerrar a minha carreira, morrendo na cruz por vocês, ressuscitando para justificá-los e para estar presente na vida de cada um, porque agora ele é invisível, mas real, e habita no nosso coração, habita no nosso meio, está sempre conosco. Paulo dá o testemunho, Jesus dá o testemunho, e agora eu quero desta noite dar o meu testemunho para você que está aqui na igreja, você que está em casa, porque se eu estivesse no lugar de você, que está aqui, nesse culto presencial, você que está em casa, nos vendo e ouvindo pela internet, eu gostaria, sinceramente, todo pastor que eu tive, primeira igreja evangélica que eu entrei foi em 83, eu conheci primeiro o pastor Joel, depois o pastor John Amaral, depois o pastor Zeri, depois o pastor Salles, e depois eu conheci outros pastores, e sempre que eu ouvia um pregador, por mais tempo, como você está ouvindo, quando o pastor Joel fiquei 10 anos na Igreja Batista Betel, eu escutava o testemunho dos meus pastores, eu queria saber: quem você é? De onde você veio? Como é que foi o teu encontro com Jesus? Conta a tua história. O apóstolo Paulo contou a dele, Jesus contou a dele, e então eu vou contar a minha brevemente, e faço do meu testemunho uma mensagem que sirva para o teu coração de edificação. Jesus nasceu em Belém. De Belém ele foi para o Egito. Do Egito ele foi para Nazaré. Eu nasci em Blumenau, meu brother. Blumenau, por quê? A minha família, a minha mãe é de Balneário Camboriú, o meu pai de Itajaí, o meu pai passando o verão em Balneário Camboriú, viu uma mulher linda, velho, linda, de olhos azuis, moreninha, loira, cabelo castanho claro. Eu tenho foto da minha mãe quando ela era uma 17, 18 anos, cara, era muito linda. E ele se apaixonou, claro, meu pai, 6 ou 7 anos mais velho que a minha mãe, se apaixonou por ela, casaram, e a minha mãe engravidou na lua de mel. E aí, a minha mãe falou assim: Bita, graças a Deus, que quando tu nascesse, já tinha 9 meses e alguns dias que a gente tinha casado, porque senão eles tinham pensado alguma coisa errada de mim, que tu viesse, né, fosse produzido antes do casamento, não, fosse produzido no casamento, pós-casamento. E então, 1961, Camboriú não tinha nada, brother, nada do que tem hoje, era nada. Camboriú era uma vila, era uma coisa de pescadores, não tinha nada, então não tinha hospital, não tinha maternidade. E o meu tio morava em Blumenau, era diretor do Hospital Santa Isabel, um super hospital, e ele falou assim: Rubinho, meu pai, traz a tua mulher para cá e vamos ter aqui, ela vai dar a luz aqui em Blumenau. Jesus nasceu, foi
concebido pelo Espírito Santo em Nazaré, e Maria foi dar à luz em Belém. A minha mãe fui concebida em Balneário Camboriú, fui nascer em Blumenau. E depois de Blumenau, Jesus foi para o Egito, eu vim para Floripa. Fiquei uns anos em Balneário Camboriú e vim para Floripa. Então, coincidentemente, como Jesus colocou três localidades, Nazaré, Belém e Egito, eu tive Balneário Camboriú, Blumenau e Floripa. E então Jesus começou a crescer. O apóstolo Paulo falou, no 8º dia eu fui circuncidado. E já quando eu comecei a aprender a ler e a escrever, eu já fui educado aos pés de Gamaliel. E eu, como Jesus, cresci em sabedoria, estatura e graça, e com 12 anos Jesus já se apresentou, um menino muito sábio. Eu comecei a estudar muito, porque eu não conhecia Jesus, vim de uma família que não tinha nada de religiosidade, nunca me ensinaram nada sobre Jesus. No máximo, a minha avó, por parte de mãe, me levava alguns domingos de manhã na missa. Era o máximo que eu tinha, eu ia lá, não entendia nada, voltava para casa e vivia como uma criança normal, estudando, e eu gostava muito de estudar. Gosto ainda, graças a Deus, principalmente a Bíblia, claro. Gostava muito de estudar, e o meu prazer, a minha alegria como criança era levar notas boas para o pai e para a mãe, terem orgulho de que o filho deles estava aprendendo, estava estudando. Não era um aluno que não tinha nenhum interesse pelo estudo, mas eu gostava de estudar. E aí fui crescendo, e com 10 anos de idade, o meu pai resolve morar em Floripa. Ele já tinha vindo alguns anos antes, fazendo obras de construção civil, deu tudo certo, ele começou a prosperar, ele falou, não dá mais para ficar indo para Balneário Camboriú e voltando, eu quero trazer todos vocês para cá, vamos para a capital. Balneário Camboriú estava bem no comecinho ainda, era muito devagar, ele trouxe a gente para cá, e aqui eu comecei a estudar no Colégio Catarinense. E como eu tinha pouquíssimos amigos, porque estava chegando agora, o meu passatempo era estudar. E então aquilo era a minha felicidade, tirar notas boas. Aí ganhei uma medalha de melhor aluno no Colégio Catarinense. Mas quando eu ganhei essa medalha, eu já não curtia mais muito estudo, brother. Eu curtia agora o quê? Esporte. Porque a segunda coisa que eu queria fazer, não conhecia Jesus, eu queria ter o coração alegre. Eu queria ser um menino que estava sendo agora um pré-adolescente, satisfeito. Então, só o estudo já não era suficiente. Então comecei a me dedicar ao esporte. Comecei a jogar basquete. Apesar de não ter uma altura descomunal, eu era pivô no lado direito, armador no lado direito. Comecei a jogar basquete, jogava muito, brother. Eu treinava muito basquete, estudava livro de basquete, que eu joguei no time do Colégio Catarinense, no time universitário, participei de campeonato estadual, viajei pelo estado jogando basquete com o nosso time. Mas chegou uma hora que eu falei assim, basquete não é legal, porque é um esporte coletivo, eu quero um esporte que eu seja eu. Eu quero um esporte individual, ser humano sem Jesus, egocentrismo. Até um dia que eu estou em Balneário Camboriú, passando um verão lá numa casa que a gente tinha, 1974 para 75, verão 74, 75, eu estou na minha casa, a minha mãe recebe revistas, o pai vinha para Floripa toda semana, e a gente passava o verão todo lá, e o meu pai traz as revistas, Manchete, Fatos e Fotos e Cruzeiro, antigo, brother. E aí, peguei aquela revista, uma delas, acho que era Manchete, e vi na capa assim, a última moda no Rio de Janeiro é surf. Eu falei, nossa, cara, que esporte legal. Que esporte maneiro. Aí a Bíblia fala, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Eu falei, o meu esporte, esse esporte está no meu coração. O meu coração está nesse esporte. Só que estamos em 1974, não tinha loja de surf, não tinha fábrica de prancha de surf, não tinha nada. Mas eu tinha um colchão de ar, que era o colchão que a minha irmã pegava sol na piscina da nossa casa. Então eu peguei o colchão de ar, levei para a praia, que é na frente de casa, e comecei a tentar surfar com um colchão de ar bem cheio, para ele ficar durinho. Mas só que não dava certo, porque o colchão, quando a onda levava ele embicava, que ele ficava flexível, é claro, um colchão de ar. Aí eu tive uma ideia, vou cortar o varal, pegar o nalho do varal, amarrar na ponta do colchão, levantar o bico dele e vou conseguir ficar em pé, já que a corda vai ajudar e o colchão não vai embicar. Consegui ficar em pé, na espuminha, ali em Balneário Camboriú. E a minha mãe olhou, que é isso, Bita? Mãe, eu vou ser surfista. Eu quero surfar agora, não quero mais saber de basquete, eu quero surf. É muito mais legal, é um esporte individual, um esporte que tem tudo a ver, praia, mar, Floripa, Balneário, aqui,
Tá, filho, tá legal, tudo bem, tudo bem, tudo bem. 14 anos de idade, né, brother? E aí, o meu pai, numa certa noite, ele está em Balneário Camboriú, era sexta-feira, ele passava o final de semana com a gente. E aí, ele está na nossa casa, olhando para a rua, e ele vê um carro parado na frente da nossa casa, com uma meia dúzia de pranchas de surf em cima. Eram 4 jovens do Rio de Janeiro, que estavam voltando de Imbituba, que Imbituba sempre foi famoso por ter altas ondas, Praia da Vila principalmente. Eles estavam voltando de Imbituba e iam voltar para o Rio. Pararam na frente da minha casa, e o meu pai desceu e falou assim: olha, rapaz, o meu filho, ele quer ser surfista, ele quer surfar, e então, vocês têm alguma prancha que vocês querem vender? Ô tio, muito obrigado, tio, a gente estava esperando alguém para comprar uma prancha nossa, que nós precisamos de grana para abastecer o carro para voltar para o Rio, um fusquinha velho, cheio de prancha em cima, 4 jovens do Rio de Janeiro, não conhecia os caras. Aí o pai comprou uma prancha. Eles disseram: tio, pega aqui, ó, tem uma prancha aqui, a marca Rico, é uma prancha que existe até hoje, é Ricardo de Souza, e o apelido dele é Rico, prancha Rico. Pegaram a prancha, venderam para o meu pai pegou a prancha, colocou em cima da minha cama, esperou eu voltar da baladinha em Balneário Camboriú, 14 anos de idade, fui lá tomar um sorvete, tomar um refrigerante, voltei, era 10 e meia da noite, e meu pai falou assim: Bita, tem uma surpresa em cima da tua cama. Eu falei: pai, era dezembro. Pai, mas o Natal não chegou, eu sei, mas é um presente adiantado antes do Natal. Vai lá, eu acho que tu vai gostar. Eu falei: pai, legal, pai. Cheguei, entrei no meu quarto, acendi a luz, pá, meu irmão, era uma prancha velha, brother. Era tão velha, numa prancha rica, eles pegaram a prancha mais velha que eles tinham e venderam para o meu pai. Ela tinha bolha, ela tinha água dentro, já molhou a minha cama, embaixo ela pintada com zarcão, era assim, um lixo. Quando eu olhei para aquilo, era a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida, porque era o meu desejo, era o meu sonho que estava se realizando. E eu quero dizer para você, meu irmão, o Senhor sabe quais são os teus sonhos e desejos e vai realizá-los. Amém? Eu tinha um desejo de surfar, eu precisava de uma prancha de surf, ela não tinha em Santa Catarina, mas tinha no Rio de Janeiro. E 4 jovens vieram do Rio de Janeiro trazer a prancha primeira de surf para eu surfar. Peguei aquela prancha, abracei, beijei. Comecei a ver o que eu preciso de parafina, não existia loja de surf, foi pingar a vela na prancha, eu preciso de uma cordinha, porque a prancha, quando a gente cai, a prancha não ia até a praia, para a gente não ficar nadando do fundo para o raso toda hora. Então, o que eu preciso? Cordinha. Meu pai, que jogava tênis, tinha uma quadra de tênis na nossa casa, cara, aquela casa era um clube, velho, tinha uma quadra de tênis, e o meu pai jogava tênis com os amigos, eu jogava, meu irmão, mas às vezes ele estava sozinho, então ele comprou uma parada muito interessante, era um troço de concreto, com uma argolinha, e uma bolinha com uma argolinha também, um elástico que prendia na bolinha, e naquela base de concreto, então você batia na bolinha, pum, a bolinha, e voltava. Pum, você jogava sozinho. Ele falou assim: Bita, vou fazer uma cordinha para a tua prancha. Ele cortou aquele elástico, que devia ter uns 8, 9 metros, e ele cortou aquilo, fez uma cordinha para mim, amarramos com meia aqui, e agora eu sou um surfista que tem uma prancha velha, com vela pingada, uma cordinha improvisada, mas já sou surfista, já tenho equipamento, aprendi a surfar. Me dediquei muito, estou agora com 17 anos, ganhei meu primeiro campeonato. Meu pai, nesse ínter aí, antes daí, a primeira prancha foi aquela, né? Ganhei em dezembro de 74. Mas no final desse mesmo verão, fevereiro, perto do meu aniversário, que eu faço aniversário dia 25 de fevereiro, mas dia 7 de julho, eu faço o meu segundo aniversário, que é o aniversário de novo nascimento. O nascimento da minha mãe é 25 de fevereiro. O nascimento de Jesus é 7 de julho. Então nós estamos hoje no dia 13 de julho. Está muito recente, então eu sinto no meu coração de estar compartilhando com você o aniversário que eu fiz de 43 anos, 7 de julho agora, de novo nascido, e estou contando a minha história para você me conhecer melhor. E então, aquela prancha, a cordinha, está tudo certo. Aí o meu pai, que tinha construção civil, tinha uma firma, ele agora foi a Imbituba comprar e encomendar azulejo
azulejos para as obras, os apartamentos, as casas que ele fazia. E então ele vai até a Praia da Vila. Ele sabia que tinha um filho surfista. Ele vai até a Praia da Vila e tinha alguns surfistas lá. Aqueles cariocas tinham vindo de Imbituba, disseram que na Praia da Vila tinha muito surf. O meu pai vai até a Praia da Vila e compra uma prancha nova de um uruguaio, Las Toscas, Las Tablas, Roberto, Uruguai. Uma prancha nova. Quando eu vi aquilo, pai, agora eu vi que vai. Era uma prancha muito boa, uma prancha um pouquinho menor que aquela que eu tinha, e especial, adequada para as ondas de Balneário Camboriú. Aí desandou. Aí o meu surf, comecei a progredir no surf, até o ponto de, com 17 anos de idade, ganhar o meu primeiro campeonato. Ganhando esse primeiro campeonato, pai, pô, filho, que bom, não sei o que lá. E aí, naquele ano, com 17 anos de idade, eu prestei o meu primeiro vestibular. Passei para a segunda chamada em engenharia de produção civil. Meu pai ficou delirando. Eu tenho uma firma de construção, meu filho vai fazer engenharia, beleza, glória a Deus. E então, tá tudo andando certo. Ganhei o carro, aí ele falou assim, filho, eu te dei a prancha, passasse no vestibular, segunda chamada, 6 meses sem aula, o que tu vais fazer? Surfar todo dia, pai. Então, tu tens que ter uma locomoção, tu não vai pedir carona para os teus amigos todo dia, né? Não, então o que o senhor vai me dar, pai? Filho, por ter passado no vestibular, eu vou te dar um carro. Vou mandar o meu amigo, revendedor de carro, para São Paulo de ônibus, estamos falando em 79. Ele vai de ônibus para São Paulo e ele vai voltar. Qual é o carro que tu queres? Pai, eu quero um Gurgel zerado, X12 TR, teto rígido, que é o carro mais power para surfista, é de fibra, não enferruja, é o carro do momento, aquele campeão lá de Joinville, o Cachito tem um, eu quero um carro daquele, é o carro mais cobiçado pelos surfistas, é o carro mais legal para surfista. Filho, estou um dia na minha casa, para o Marfiso, brother, na frente da minha casa com o meu Gurgelzinho, X12 TR, teto rígido, coisa mais linda. Ganhei o campeonato, ganhei o carro, passei no vestibular, para a segunda chamada, ficar 6 meses só surfando. Estava namorando com uma menina que não era tão linda, querida, amada, como a Bispa Cláudia. Eu não a conhecia ainda. E aí, ganhei o campeonato, estou voltando da Joaquina, já tinha ganhado o carro novo, já tinha passado o vestibular, tinha deixado a namorada em casa e tinha dado carona para um amigão meu, um brother meu, que até hoje é professor de surf em Balneário Camboriú, um campeão feraço chamado Bilo. E ele estava dormindo na minha casa, que campeonato a gente vai e dorme na casa dos amigos, para não pagar hotel, faz aquela assim, ó, eu fico na tua casa, tu fica na minha. Quando eu ia para Balneário Camboriú, tinha casa lá. Quando eu ia para lugares que não tinha casa, se um amigo meu me dava uma guarida, a gente ficava na casa dele, e o Bilo ficava na minha casa, quando vinha em campeonato aqui em Floripa. A gente está voltando, prancha em cima do carro, troféu no carro, carro novo, 6 meses só surfando, deixei a namorada em casa, estou voltando para minha casa, era um domingo, 3, 4 horas da tarde, estou parado na sinaleira, esperando o sinal abrir para eu virar para minha casa, que morava na beira-mar com a minha família. E aí o Bilo olha para mim assim e fala, caramba, Bita, que loucura, brother. Carro novo, namorada, prancha nova, patrocínio, troféu no carro, ganhasse um campeonato, vai ficar 6 meses só surfando. Cara, tu é o cara mais feliz do mundo, não és, Bita? Cara, quando ele perguntou aquilo, era para eu dar um grito de vitória. Claro, meu velho, claro, meu brother, tens alguma dúvida? Quando ele me perguntou aquilo, eu não esperava, eu não aguardava um questionamento daquele tipo, perguntando se eu estava realmente feliz. Se tudo aquilo que eu tinha, que era o meu sonho de pré-adolescente, adolescente, jovem, se concretizando, e aquilo estava me satisfazendo, aquilo estava me deixando feliz, aquilo estava me deixando realizado. Eu olhei para ele e naquela fração de segundos que eu demorei para responder, eu fiz uma análise muito impressionante. Eu fiz uma análise, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu queria, mas, cara, continuo sendo um homem, um jovem vazio, continuo tendo o coração vazio, continuo ansioso. Cara, isso é tudo externo. O meu interior continua o mesmo. Eu olhei para ele, dei um sorriso amarelo. Daquele dia em diante eu falei, cara, o que está acontecendo?
Eu consegui tudo o que eu queria, no meu entendimento, mas não consegui o que eu precisava. Paz e alegria no coração, satisfação em viver. Era o momento perfeito para alguém me evangelizar. Era o momento perfeito para alguém dizer assim: Bita, é Jesus que tu precisa. É Jesus, a alegria da salvação. A alegria, os prazeres do mundo são efêmeros. Passa, o carro vai ficar velho, a prancha vai ficar velha, a namorada talvez não seja aquilo que tu querias, a faculdade vai começar e... ninguém me evangelizou. Ninguém me evangelizou. Mas os meus amigos me perguntaram assim: que tal tentar a felicidade via drogas? Nós somos muito loucos, fumamos maconha, muita maconha. De vez em quando cheiramos cocaína, que de vez em quando aparece, era raro, mas aparece. Bebemos muito, tomamos umas baguinhas, ficamos muito loucos na balada, na night. E tu é muito careta, velho. Tu só pensa em surfar, dormir cedo, acordar cedo, treinar. Cara, vamos pra gandaia com a gente, vamos pra balada, vamos fumar umzinho, vamos cheirar uma carreirinha. Falei, tô dentro, brother, tô dentro. Comecei a fumar maconha desesperadamente. Quando vinha cocaína eu já cheirava, bebia direto, misturava com maconha, ficava doidão, brother, ficava doidão. Começou a faculdade, mas para mim não começou. Comecei, não gostei, ia para a praia, ia para a casa da namorada, ficava muito louco. Um dia eu estava na minha casa, fui até o quarto do pai e da mãe, descobri que eles tinham um cofre lá, o meu pai guardava dinheiro no cofre, e eu fui roubar dinheiro para comprar droga, pois eu não trabalhava, só estudava, profissão estudante. O que você faz? Nada. Não vou para aula direito, vou para a praia, vou para casa da namorada, vou fazer tudo. Virei um vagabundo, brother. Virei um vagabundo. Aquele melhor aluno, aquele atleta dedicado, virou agora um cara totalmente largado, só queria droga, sexo e rock and roll. Fui roubar. Aprendi o segredo do cofre, claro, espertinho. Pai, qual é o segredo do cofre? Ele me ensinou a abrir o cofre. Ele não sabia que eu era no estado que eu estava. A gente enganava ele sempre, né? Dizia que estava tudo bem. Estou abrindo o cofre um dia à tarde para pegar dinheiro para ir para o morro comprar droga. Quando eu estou ali, meio cabreiro assim, porque a moça que trabalhava lá em casa estava na cozinha, e eu estava, o pai e a mãe trabalhando, eu estava no quarto lá, abrindo o cofre, abri o cofre. Quando eu fui botar a mão para ver onde é que estava o dinheiro, eu botei a mão em algo que eu não sabia que estava ali. Eu já tinha aberto o cofre outras vezes, mas aquela vez eu abri e tinha um revólver. Um revólver no cofre. Nunca me esqueço, ele era prateadinho, com a coronha dele de madrepérola. Devia ser um 22, um revólver de menor, não era um 38, mas era um revólver, com balas. E eu falei assim, nossa, velho, eu não sabia que tinha uma arma aqui em casa. Fechei o cofre, peguei o dinheiro, fui para o morro, comprei a droga, parará, parará. E quando eu voltava muito louco nas madrugadas, quem lembra quando a televisão fazia tsh? Lembra que a televisão apagava? A televisão chegava lá 1h30, 2 da manhã, conforme o filme. Tinha uns filmes mais longos, outros mais curtos. Chegava 1h30, 2 da manhã, tsh, não tinha mais nada na televisão. A televisão ficava fazendo só um chiaço e aquele chuvisco ali, e o sono não vinha. E eu muito louco. E eu falava assim, 21 anos de idade, eu não aguento mais essa vida. Não aguento mais uma noitada, uma balada, não aguento mais fumar maconha, não aguento mais nada, eu não quero mais. Eu me sentia um velho com 21 anos de idade. A droga estava me consumindo, me acabando. Eu fechava, apertava 20 baseados de uma vez só, colocava numa caixinha de fita e colocava no bolso e saía fumando o dia inteiro. Nesse ano que eu estava no auge da loucura, pensando muitas vezes, sinceramente, cara, quem está me ouvindo aqui e tem me ouvindo em casa, você que está usando droga, muita droga, você sabe que o dia seguinte, depois que o efeito da droga passa, vem uma ressaca moral, vem um baixo astral, vem uma deprê, e muitas vezes o desejo eu vou acabar com essa parada. Eu falei, cara, eu vou me jogar da ponte. Vou me jogar da ponte, eu não aguento mais. Não aguento mais loucura, não aguento mais mentir para o pai e para a mãe, não aguento mais ser a pessoa falsa, que não faz mais nada. Vou acabar com tudo, mas espera aí, brother. Eu sou surfista. Surfista se jogar da ponte e morrer afogado, que mico, né, velho?
Que mico, né, velho? Não, tudo bem. Esquece. Deleta se jogar da ponte. Eu sei que tem um revólver aqui em casa. Então vou pegar um revólver e vou dar um tiro na cabeça e vou morrer. Já vi na televisão, já vi nos filmes. Os caras botam o revólver dentro da boca, dá um tiro, buf, explode o cérebro, é BO na hora. Já era. E aí, eu falei assim, nossa, coitadinha da minha mãe, brother. O filho dentro de um caixão fechado porque está com a cara estourada, porque deu um tiro na cara, deu um tiro na cabeça. Não, eu tenho que... Existe outra maneira de tirar a vida? Não cheguei a pesquisar, não tinha internet ainda, não tinha Dr. Google ainda. Nessa fase negra, terrível, nessa fase caótica da minha vida, o meu pai sempre investiu nos seus filhos. Eu queria surfar, ele começou a investir no meu surf, dando prancha, um carro especial para surfista. O meu pai falou, Ricardo, quer ser tenista? Quero, pai. Então tá. Então vou te mandar para os Estados Unidos, tu vai fazer uma clínica de tênis. 1 ano nos Estados Unidos, treinando tênis lá. E ele foi com um professor de tênis aqui, com outro amigo dele que jogava tênis, foram para uma clínica lá, fazer um estágio de 1 ano. Meu irmão ficou muito bom. Podia seguir carreira, mas um dia foi pegar uma bolinha num clube que ele estava jogando tênis, foi pegar uma bolinha no telhado, que o telhado quebrou o ombro, acabou a carreira dele. Então meu pai sempre investiu nos filhos nesse sentido de, o que tu queres fazer, eu vou te ajudar. Que sirva de exemplo para você, papai. Você, mamãe. Invista nos teus filhos. O meu pai investiu no meu esporte, investiu no esporte do meu irmão, investiu na vida da minha irmã, investiu me forçando a aprender a falar inglês, porque ele sabia que seria muito útil para mim no futuro, e até hoje eu agradeço a ele, que ele me forçou a aprender a falar inglês, e eu, graças a Deus, aprendi. Invista os teus filhos. Faça o melhor para os teus filhos, semeie na vida deles, para que eles sejam realizados. E aí, nesse momento que eu estou pensando em tirar a vida, sério, o meu irmão estava nos Estados Unidos, e ele sabia que eu gostava de música, e gosto ainda. E ele começou a mandar fitas de música que eu gostava, das bandas que eu gostava, que saíram lá nos Estados Unidos, não tinham chegado no Brasil ainda, e ele mandou as fitas para mim, de bandas de punk, rock, new wave, que eram Divo e B-52. E eu comecei a escutar as fitas, e como meu pai tinha me feito aprender a falar inglês, eu aprendi a entender inglês, eu escutava as músicas e entendia a letra das músicas, eu sabia o que os músicos estavam falando, eu entendia as letras, e eu comecei a escutar aquelas músicas, eu falei, não, a pegada é a mesma, a balada é a mesma, o ritmo é o mesmo, mas essas bandas estão falando de algo que eu nunca ouvi eles falarem. Eles estão falando em mudança de vida. Falei, cara, que parada louca é essa, velho? Nessa batida, eu estava aqui em Floripa, aí eu ficava aqui direto, quando eu tive carro, eu ia pouco a Balneário, ficava surfando aqui em Floripa. Aqui atrás tinha uma banca de revista, bem pertinho aqui, perto daquele posto que tem aqui, bem atrás aqui na Avenida Garibaldi. Tinha uma banca de revista, acho que ainda existe, do lado de um bar ali, que era a única que vendia revista importada. Porque não existia revista de surf brasileira. Então eu fui comprar uma revista de surf americana que tinha ali, e eu comecei a ler revista de surf e entender. E revista de surf é assim, ó, material, ou melhor, equipamento, viagem e campeonato. A base é isso. Eles falam os equipamentos que estavam sendo lançados, as viagens que eles estavam fazendo para países e lugares com ondas maravilhosas, e os campeonatos, como é que estava a competição, como é que estava o ranking mundial. Mas aquela revista que eu comprei tinha uma história no meio da revista que era totalmente diferente daquilo. Era a história de um jovem que mudou de vida. E eu comecei a pensar, as músicas falam de mudança de vida. Essa revista fala de um jovem que mudou de vida. O que está acontecendo? Deus fala de várias maneiras conosco. Deus fala de maneiras lindamente misteriosas para fazer o que Ele quer. Amém? Aquilo começou a me chamar a atenção. E então, eu estou lendo essa revista, e lá no começo dela tem o editorial. E no editorial tem comentário dos leitores, e tinha um comentário de um leitor que era o seguinte: essa revista é tão lida e respeitada no mundo inteiro pelos surfistas de todos os continentes, que ela está sendo chamada, considerada a Bíblia do surfista. Velho, a coisa começou a fechar. A música falando de mudança de vida, a revista falando de mudança de vida, e agora a revista dizendo que a Bíblia do surfista era uma revista de surf. Eu me lembrei, cara,
Em 75, estamos agora em 1982, junho de 82, eu estou muito mal, deprimido, oprimido, usando muita droga e pensando seriamente em acabar com tudo, me achando um acabado, um velho, e eu estou agora vendo aquilo ali diante dos meus olhos, mudança de vida na música, mudança de vida na revista, agora é a Bíblia do Surfista, 1975, estudava no Catarinense, de repente, o padre que era o professor de religião, o padre Guido, quase 2 metros de altura, já falecido, ele falou assim, ó, alunos, nós vamos ter a visita hoje de 2 homens, eles são os Gideões Internacionais, e eles vão entrar aqui, não vão falar nada, pois é um colégio que não permite que se fale de religião, a não ser eles ali, o padre. Então eles não vão falar nada, mas eles vão dar, e foi autorizado, eles vão dar, eu sei que vocês não precisam, você ter recurso, mas eles vão dar uma Bíblia de presente para cada um de vocês. Uma Bíblia contendo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Uma Bíblia cinza, pequenininha, e vocês vão ganhar. Eles vão colocar em cima da carteira de vocês, vocês vão agradecer, eles vão entrar mudos, saírem calados, e vocês vão, em consideração ao presente que vocês vão ganhar, que vocês leiam pelo menos um versículo por dia. Sim, padre. Sim, professor. Os Gideões entraram, colocaram uma Bíblia em cima de cada carteira, foram embora, como entraram, calados, e aí o padre falou para ler um versículo por dia. Eu falei, nossa, eu vou ler um capítulo por dia, né? 1975, cheguei em casa naquele dia, abri a minha Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante, a genealogia de Jesus. Falei, nossa, velho, é por isso que tem pouco crente. Não dá para entender nada dessa parada, velho. Não entendia nada, fechei a Bíblia e não quis mais saber de ler. Aí a minha vida já estava, aí começou a desgringolar, né? Aí eu comecei a entrar nas drogas na sequência, esqueci daquela Bíblia. Ela ficou 7 anos guardadinha numa gaveta do lado da minha cama. Em junho de 82, com muita vontade de cometer suicídio, acabado, me achando um traste, um lixo, um filho terrível, tendo raiva de mim mesmo, querendo tirar a minha vida, eu lembrei, cara, existe uma mudança de vida. Eu não sei como se muda de vida. Eu não sei se eu tenho que usar outra droga, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu sei que tem mudança de vida. As músicas me falam isso, a revista me fala isso, agora a Bíblia do Surfista me chamou a atenção. Eu vou procurar algo na Bíblia. João 3,3, coloca na tela para a gente, Luciano. Eu comecei a ler a Bíblia, mas agora eu não abri em Mateus, eu abri em João. Não sei porquê, abri aleatoriamente e comecei a ler o Evangelho de João. De repente, meus olhos bateram nesse versículo. A isto respondeu Jesus. Eu falei, eu estou perguntando para mim, eu estou perguntando para o ar, o que eu preciso fazer se eu não quiser me suicidar, se eu não quiser outro tipo de droga, se eu não quiser mais essa vida, o que eu preciso fazer? Eu tenho uma pergunta, o que eu faço? Eu não aguento mais, eu preciso de uma resposta. A isto respondeu Jesus, queridos. Como agora ali eu estou lendo numa tela de televisão, você está lendo numa tela de projetor, aquela palavra, esse versículo brilhou, velho. Brilhou, meu irmão, brilhou, aquilo entrou como uma luz, e eu comecei a ler aquilo, aquele versículo era como estava radiante, vivo, aceso. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo. Eu falei, nossa, Deus quer falar comigo, Deus tem a resposta para a minha pergunta, é mais droga, é suicídio, o que eu preciso? Eu quero eu quero mudar de vida, mas eu não sei como se muda de vida, Jesus, eu quero mudar de vida, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu não estava vendo o reino de Deus, eu não sentia o reino de Deus, eu sentia o reino das trevas, eu sentia o inimigo querendo me levar para a morte, eu sentia o inimigo me levando para usar mais droga, me levando para roubar dinheiro, ser um filho falso, que dizia que ia para a aula e não ia, dizia que ia trabalhar, não queria nem saber de trabalhar, dizia que era um filho esforçado e era um maconheiro, beberrão, e tinha várias namoradas, era um traste. Eu falei, nossa, eu preciso sair dessa vida sem sentido, essa vida vazia, eu não aguento mais. Eu preciso o quê? Eu preciso nascer de novo. Versículo seguinte,
Continuei lendo. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus, Nicodemos não entendeu, também não estou entendendo como é que se nasce novo. Versículo seguinte, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu irmão, aquilo começou a queimar na minha mente e no meu coração. Eu preciso nascer da água, do Espírito. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ver e entrar no reino de Deus. Aquilo ficou martelando. Mês de junho inteiro de 82, eu só pensava nisso, nascer de novo. E continuava usando droga, continuava bebendo, continuava na balada, continuava tudo, mas aquilo me perseguia, a minha mente ficava pensando, eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer de novo. Eu não conhecia nenhum crente, não conhecia nenhum pastor, não conhecia ninguém que pudesse me dizer o que você está escutando nessa noite. Jesus te dá o novo nascimento. E então, 6 de julho de 82, época de campeonatos em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu estava inscrito para 2 campeonatos nacionais, um em Itamambuca, litoral paulista, e outro em Saquarema, litoral do Rio de Janeiro. Eu estou me preparando para aqueles campeonatos, estou treinando, e então eu peguei um dia à noite, aquela namorada, coloquei dentro do meu gurgelzinho, e fomos passar a noite num motel. Agora você vai ver e ouvir cenas lindas da graça de Deus em ação. Eu fui passar a noite num motel, fiquei com a menina naquele motel, usando droga, bebendo, e fazendo o que se faz no motel. Enquanto a menina dormia, eu não conseguia dormir, estava ligadaço, eu fiquei lendo a Bíblia. Dentro do motel, eu peguei a minha Bíblia, Murilo, e fiquei lendo. Nascer da água e do Espírito. É isso que eu preciso. A droga já não fazia mais tanto efeito, eu já estava tão desejoso de conhecer Jesus. O dia amanheceu, entrei no carro, peguei a menina e falei, ó, é dia 7 de julho hoje, são 6:30 da manhã, eu vou para a Praia do Santinho treinar. Tu vais comigo, tá? Tu fica dormindo no carro, e eu vou treinar, preciso treinar, tem campeonato semana que vem, lá em Itamambuca, depois de Saquarema, eu preciso treinar, tá todo mundo treinando. E aí ela falou, bora. E eu fui para a Praia do Santinho. Cheguei na Praia do Santinho, naquela época era permitido andar de carro na praia. Meu gurgelzinho, carro perfeito para a praia. Entrei na praia e fiquei andando. Fui lá para o costão esquerdo, onde tem altas ondas. Lá o fundo é maravilhoso. Mas espera aí, brother, é 7 de julho, época da tainha. Já naquela época, tinha a época da tainha, 82. Cheguei lá no costão esquerdo, altas ondinhas quebrando. E os pescadores disseram, aqui tu não entras. Nós estamos esperando um cardume de tainha. Foi avistado, não entra aqui, senão nós vamos te dar com bambu nas costas. Pô, vim do centro, cara, eu preciso treinar, campeonato agora. Tudo bem. Vai para o costão direito. A gente está esperando aqui, é quase 1,5 km, 2 km a Praia do Santinho tem. Vai para o outro costão. Eu falei, nossa, está começando a mudança. Não surfar no costão que eu estou acostumado, mas surfar no costão direito. Cara, eu viajava em tudo, velho. Eu vou mudar de vida, eu vou seguir Jesus, eu vou nascer de novo. Mas o que é? Por enquanto ainda eu era o doidão, era o bita doidão. E aí agora o doidão está indo para um lado que ele nunca surfou. Cheguei lá no lado direito, onde hoje é o costão do Santinho, o hotel ainda não existia. Estacionei o carro ali, a menina ficou dormindo, botei a roupa de borracha, peguei a prancha, entrei na água. Fui, 50, 100 metros para dentro do mar. Mas só que lá era muito fundo naquela época. Era muito fundo, não era bom para surfar ali. A galera só surfava, a gente só surfava no costão esquerdo, onde a areia parava por causa do costão esquerdo lá. E aí ficava a onda boa. Ali no costão direito era muito fundo, a onda não quebrava. E eu fiquei esperando onda, que eu não queria perder a viagem, tinha vindo do centro. Estou olhando para o horizonte e começo a pensar, eu quero nascer de novo. Aquele que nascer da água e do Espírito verá e entrará no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Comecei a pensar naquilo, de repente, algo me moveu. Não era eu no comando, Deus tomou conta. Eu peguei, saí de cima da prancha, estava sentado em cima dela, só fica sentado na prancha, esperando onda. Saí de cima da prancha e mergulhei
mergulhei, encostei as 2 mãos e os 2 pés no fundo do mar. Devia ter uns 2 metros, 2 metros e meio de profundidade. Comecei a sentir falta de ar e o instinto natural é sobrevivência. Então eu comecei a subir para respirar, e quando eu saí daquele mergulho e coloquei a cabeça fora d'água, eu comecei a gritar: eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Quem não nascer da água e do Espírito, eu nasci de novo. Eu senti algo entrando no meu coração. Eu senti a graça, o amor e o poder de Deus. Saí d'água remando, nem peguei onda, saí d'água remando. Cheguei no carro, botei a prancha em cima, saí correndo pela praia. Tinha 3 pescadores. Coincidentemente, eu falei o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comecei a correr pela praia, abraçar os pescadores, dizendo: eu nasci de novo. Aceitei Jesus. As músicas falavam isso, a revista falava isso, a Bíblia do surfista é aquilo, e agora eu encontrei na Bíblia a solução para o meu problema com droga, problema com álcool, problema de uma vida totalmente detonada. É Jesus, eu nasci de novo. Eu preciso falar para o pai e para a mãe. Entrei no carro, coloquei a prancha, joguei a roupa de borracha ali, toquei pela 401, vim aqui para o centro, deixei o carro em cima da calçada. Eram umas 7h30, 8 horas da manhã, o pai e a mãe ainda estavam em casa, não tinham saído para trabalhar. Subi, deixei o carro, prancha em cima, a menina dentro do carro, porta aberta, subi correndo pela escada, entrei em casa e falei: pai, mãe, eu tive um encontro com Jesus, eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, a música, as revistas, tudo, eu tive um encontro com Jesus. Pai, mãe, eu vou parar de usar droga. Tu usava? Pai, mãe, eu não vou mais usar droga, eu vou agora ler a Bíblia, eu vou orar, eu quero Jesus, eu aceitei Jesus. Na hora, o meu pai chamou um amigo dele do 4º andar, vizinho nosso, amigão do meu pai. O cara trouxe um toca-fita, velho, e gravou. A bispa Cláudia escutou a fita. A minha mãe chamou uma amiga dela que também veio. O pai, o amigo dele falou assim: vamos chamar um psiquiatra. Chamaram um psiquiatra, velho. Chamaram um psiquiatra lá em casa. O cara veio, fechou meu quarto, entrou no meu quarto, falou comigo: e aí, o que aconteceu, querido? A música, doutor. As revistas, doutor. A Bíblia do surfista. A Bíblia, nasci de novo, está escrito: quem nascer da água e do Espírito vai entrar no reino de Deus, e o reino de Deus vai entrar nele. Eu nasci de novo. O psiquiatra receitou os remédios e foi embora, velho, partiu. Aí, a poeira baixou, todo mundo se acalmou, eu também, e a mãe falou: Bita, a parada é a seguinte, filho, toma um banho, dormisse fora de casa, vagabundo, toma um banho, tais com água salgada no corpo ainda, troca de roupa, bota um pijama e dorme. Ao meio-dia, o pai e a mãe vêm conversar contigo. Beleza, mamãe? Beleza, mãe? Beleza, querida. Entrei no banheiro, tomei um banho, botei o pijama, fui para o meu quarto, ela abriu a porta, eu entrei no quarto, ela falou: tudo bem, filho? Tudo bem, mãe. A porta fechou e eu me vi sozinho, pela primeira vez, depois da experiência do mergulho, que eu me batizei nas águas da Praia do Santinho. A mãe fechou a porta. Lembra de Mateus capítulo 6, versículo 6, Sermão da Montanha, que Jesus fala assim, ó: quando chegares na tua casa, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao Pai que te vê em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu não sabia esse versículo ainda, mas eu estava vivendo esse versículo. A mãe fechou a porta, eu me vi sozinho, tentei dormir, não consegui. Me levantei, me ajoelhei do lado da minha cama e comecei a confessar os meus pecados. Demorou. Comecei a confessar os meus pecados chorando copiosamente. Como que as minhas lágrimas eram como que o Senhor me lavando de todos os meus pecados, me purificando de toda injustiça. E eu levantei, encharcado de lágrimas, salvo, cheio de graça, nunca mais usei droga, parei de me embriagar, comecei a ler a Bíblia e orar todo dia. Eu fui salvo, me converti, nasci de novo. O maior milagre do mundo aconteceu na minha vida e tem e vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. A isto respondeu Jesus, ele tem a resposta para você: necessário vos é nascer de novo. É a solução para os teus problemas, é a solução para a tua vida, é a solução para a tua história. E aí entrei no reino de Deus, o reino de Deus entrou em mim. Lucas 17, 21, o reino de Deus estará dentro de vós. E o reino de Deus não é comida nem bebida.
Romanos 14, 17, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Naquele momento, ali no meu quarto, naquela semana, naquele mês, naquele ano e até hoje, eu sinto justiça de Deus. Jesus me justificou, o Senhor justiça nossa. Eu não fiz nada para ser salvo, pelo contrário. Onde o pecado superabundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que eu fiz para ser salvo? Simplesmente acreditei em Jesus, confessei Jesus com meus lábios e nasci de novo. O Senhor é a nossa justiça. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus, eu comecei a crer nele. Conheci a verdade me libertou das drogas, do desejo de suicídio, me libertou do alcoolismo, me libertou da prostituição que eu era... Me libertou da mentira, comecei a trabalhar, comecei a ser honesto e sincero com meu pai, parei de roubar dinheiro, parei tudo, comecei a trabalhar, mudei de vida, meu irmão. O Senhor é a nossa justiça, nos justifica, justificados, pois mediante a fé tenhamos paz com Deus. A paz que a maconha, as pessoas falam, não, maconha dá paz, você fica chapado, anestesiado. Mentira, brother, mentira. Nunca encontrei paz na maconha. Acabava a maconha, tu queria usar mais, e depois vinha o baixo astral, a deprê, a ressaca moral, a ressaca de todas as sortes de tipos de ressaca que vem depois da droga, da bebida. E aí naquele momento eu senti uma paz. Até hoje eu tenho essa paz que excede a todo entendimento, guardando a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Nunca mais fui buscar paz na maconha, nunca mais fui buscar paz nas coisas do mundo. Encontrei a paz que excede a todo entendimento, que vem de Jesus. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Encontrei a paz de Jesus, encontrei a justificação de Jesus. E agora, brother? E agora? Eu era muito louco, surfista, noitada, balada. Eu era uma pessoa alegre, entre aspas. E agora? E a alegria? Como é que vai ficar? Parei de usar droga, parei de me embriagar, parei das noitadas. Vou terminar com essa namorada com certeza, ela não vai seguir a Jesus. Vou ficar sem namorada e alegria. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Conheci o que eu vivo e tenho até hoje, a alegria da salvação. A alegria da salvação. O apóstolo Paulo fala sobre a alegria da salvação. Hebreus fala sobre Jesus. Amasse a justiça, odiasse a iniquidade. Hebreus 9. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. A galera já está colocando na tela aí. E aí, calma que vem isso aí na sequência. E aí agora, eu sou um surfista que não usa mais droga. Eu sou um surfista que tem paz com Deus. Eu sou um surfista cheio da alegria da salvação. Mas agora eu não tenho igreja, meu irmão. Eu não conhecia nenhum crente, eu não conhecia nenhum pastor. Como é que eu vou manter essa parada? Como é que eu vou segurar a onda? Porque meus amigos vão me oferecer droga, as meninas vão me oferecer noitada, birita. E agora como é que eu vou segurar a onda nisso tudo sem igreja, sem pastor, sozinho? 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O poder de Deus me manteve durante 1 ano sem conhecer nenhuma igreja, sem conhecer nenhum pastor, sem conhecer nenhum crente. Mas eu conhecia Jesus. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Você, glória a Deus que você conhece crentes, glória a Deus que você conhece pastores, glória a Deus que você conhece homens e mulheres de Deus. Mas você precisa, na real, o mais importante da tua vida é você conhecer Jesus. Tem que conhecer Jesus, é Ele que salva, é Ele que te abençoa, é Ele que te ministra. Eu tinha Jesus no coração, durante 1 ano, só eu, Jesus, o Espírito Santo, lendo a Bíblia todo dia, velho, todo dia orando, todo dia. Já comecei a jejuar 1 dia por semana, virei crente, brother. Virei crente sem igreja, mas um seguidor de Jesus, afoito, fissurado, pilhado. E aí? Agora eu estou surfando. Mas o surf não estava muito legal, não estava surfando muito bem, não estava encaixando com a prancha. Eu só queria orar, ler a Bíblia, falar de Jesus. E agora eu vou parar de surfar. Falei para mim mesmo, vou parar de surfar. Eu quero ser pastor. Cara, me dispõe até a ser padre, velho. Como não conheci igreja evangélica. Eu quero pregar o evangelho. Posso ser até padre? Oh, e boa, velho. Dá nada. E aí eu falei, cara, eu quero viver para Jesus, eu quero estudar a palavra, eu quero pregar o evangelho, porque quando eu estava correndo na Praia do Santinho, declarando que eu tinha nascido de novo, eu senti no meu coração, tu vais compartilhar essa experiência com muita gente. Obrigado, Jesus, mais uma vez. E aí, eu estou pensando em dar as minhas pranchas para crianças carentes, roupas de borracha, todo equipamento de surf, doar para as pessoas que não tinham condições. E eu estou pensando em fazer isso sério.
E aí eu fui dormir uma certa noite e eu tive um sonho. Aleluia, tive um sonho. Coloca a prancha de novo. Coloca a prancha de novo ali, por favor. Eu tive um sonho e nesse sonho eu me vi com uma prancha embaixo do braço. E eu pegava essa prancha e colocava encostada na parede e eu analisava o formato da prancha. Quem entende de surf vai saber o que eu estou falando. Quem não entende vai pensar que é grego, mas tudo bem. A prancha tinha 2 quilhas, 4 canaletas, double wing swallow. A prancha linda, azul, escrito Jesus em amarelo. Essa era com Jesus salvo, a primeira só Jesus. Eu olhava para aquela prancha no sonho, muito real, muito nítido. Era HD+, era 4K. Tudo perfeito no sonho. Quando eu via a prancha azul, escrito Jesus em amarelo, eu dava um sorriso. Mas aquele sorriso assim de vitória, de alegria. De repente, o nome Jesus escrito na prancha apagava. E aparecia o quê? O meu apelido. O meu apelido que é Bita. Porque numas pranchas anteriores eu escrevi o meu apelido. Egocentrismo a toda prova. Eu escrito Bita. Quando a prancha, o nome Jesus apagava e aparecia o meu apelido Bita, o meu semblante caía. Eu ficava triste, o meu semblante caía. E no sonho, uma voz falou comigo: qual é o nome que tu vais exaltar? Fiz a prancha escrito Jesus. A prancha ficou pronta. O pessoal da Tropical Brasil fez. Eles falaram: Bita, esse shape é invocado, hein, cara? Eu falei: também acho. Bita, que cor tu queres a prancha? Azul. É? Azul? É um azul bem escuro. E eu quero que tu escrevas Jesus em amarelo. O Avelino, dono da Tropical Brasil, deve ter pensado assim, ó: não se contradiz, maluco. Não se contradiz, louco, né, cara? Né, Murilo? Louco, deixa o louco ser louco. Tá, Bita, a gente vai fazer a prancha. A prancha voava. Eu nunca surfei tanto na minha vida como eu surfei com essa prancha. Eu estou agora na Joaquina, ainda sem igreja. Estou aqui na Joaquina, tive a experiência em julho de 82. Estou agora com a prancha, estreando a prancha num campeonato nacional. Em janeiro de 83, Praia da Joaquina lotada. E eu estou num campeonato nacional inscrito e eu estou passando as baterias. Cada bateria que vinha, eu surfava melhor. A prancha voava, as ondas estavam perfeitas para aquele tipo de prancha. E eu fazendo manobras impressionantes. Eu falei: que é isso, rapaz? Nunca surfei tanto na minha vida. Fui passando bateria. Estou chegando agora na semifinal, contra um surfista, nas quartas de final, contra um surfista do Rio de Janeiro, chamado Dadá Figueiredo. O Dadá Figueiredo era muito fera também. O cara surfava muito. E aí, Dadá, tu vai competir com um cara local aqui, um tal de Bita, aquele que eles estão chamando de surfista de Jesus, porque eles têm escrito Jesus na prancha dele. É mesmo, brother? Se o cara é de Jesus, pode falar que eu sou do diabo. Eu não ouvi aquilo antes da bateria, que era Jesus contra o diabo. Podia até ficar nervoso, não sei, velho. Imagina representar Jesus e o cara representar o diabo. Ninguém me falou nada. Aleluia, ganhei a bateria do cara. Fui para a semifinal. Quando eu estou esperando ali para correr a semifinal, está passando na praia um repórter da revista Veja. O repórter da revista Veja, passando pela praia, e ele olha a minha prancha, escrito Jesus, ele fala... Aí eu escrevi também, mandei bordar no meu calção, Jesus aqui. Aí o cara fala assim: e aí, brother, teu nome é Jesus? Eu falei: não, meu apelido é Bita, eu sou aqui de Floripa, e Jesus é o meu Senhor e Salvador, porque eu estava lendo a Bíblia na praia. Ele olhou para mim, Jesus na prancha, Jesus no calção, o cara lendo a Bíblia. Que parada é essa, velho? Falei: não, eu sou de Jesus agora, aceitei Jesus, tive um encontro com ele, ano passado, julho do ano passado, e ele falou assim: cara, para tudo, brother, para tudo. Cara, eu vou te entrevistar, velho. Porque eu sou ex-seminarista. Saí, larguei a parada que não aguentei. E tu estás aqui na Praia da Joaquina, mulherada, e essa loucura toda aqui, tu lendo a Bíblia, escrito Jesus na prancha. Me conta a tua história. Testemunhei para ele. Ele escreveu um resumo do meu testemunho, metade de uma página da revista Veja, era a breve história do surfista de Jesus de Floripa. A outra parte era o campeão Cauli Rodrigues, eu fiquei em terceiro no campeonato. E aí a revista saiu. Com a foto minha segurando a prancha igual a do sonho. Essa aí, ó. Aquele ali é o Dadá. Hoje o Dadá é pastor. Ele se converteu num culto que a gente fez num campeonato lá na Joaquina aí.
ele se converteu, ele é de Jesus, canta e toca, mó fera na guitarra, ele era punk, era doidão, cara, alucinado. A revista Veja saiu, o Cacau Menezes viu a revista e falou assim: Bita, que parada é essa, velho? Que loucura é essa de Jesus? Eu falei: queres ouvir a minha história, Cacau? Bora. Começamos a gravar uma matéria, ele me entrevistando na Praia da Joaquina, eu não estava na igreja evangélica ainda, subindo a escadaria da catedral com a prancha embaixo do braço, eu na Joaquina com a prancha embaixo do braço. E aí, brother, o Cacau gravou, fizeram edição, e ele me ligou: Bita, tal dia vai passar o programa. Beleza, Cacau, obrigado. Convidei o pai, a mãe, meus irmãos, ficamos na frente da televisão, o programa do Cacau era 12:30 e pouco. Pai, hoje vai passar a minha matéria que eu gravei com o Cacau. Contei a minha história para ele. De repente a matéria começa a passar na televisão. Cara, os meus olhos se encheram de lágrimas, meu coração disparou. Igual ao sonho que eu tive. Igual, idêntico ao sonho. Tudo que eu vi no sonho estava passando agora na televisão. Deus sabe tudo o que vai acontecer no teu futuro. E Ele em Cristo Jesus quer te conduzir a um triunfo. Obedeça, obedeça a Ele. Eu obedeci, fiz a prancha. Eu vi a prancha no sonho. Eu me vi no sonho. O mesmo visual, o sorriso, a prancha, escrito Jesus. O Cacau falou: Bita, teve tanta audiência que a gente vai fazer um segundo programa. Eles editaram o resto da matéria e fizeram um segundo programa. O Cacau mandou para o Rio de Janeiro, para a Globo, passou no Esporte Espetacular. Do Esporte Espetacular, eles mandaram o Fantástico, passou. No Belo Horizonte tem João Leite, o goleiro de Deus. Porto Alegre tem Baltazar, o artilheiro de Deus. E agora, pasmem, em Florianópolis tem o surfista de Jesus. São os atletas de Cristo aparecendo no meio esportivo. 1983, o Atletas de Cristo estava no início do início. E aí, uma amiga da Cláudia viu esse programa do Fantástico. E ela falou assim no outro dia, encontrou a Cláudia, telefonou para ela e falou assim: Cláudia, tu sabias que o Bita terminou com a namorada, né? Não, é? E agora, eu vi ontem no Fantástico, ele é o surfista de Jesus. Ela: quê? Então é para ser meu. Ligou lá para casa, brother. Oi, Bita, tudo bem? Tu tivesse um encontro com Jesus, né? Tive, Cláudia. Eu também. Então vamos nos encontrar e vamos compartilhar o nosso testemunho. Nos encontramos, na sequência, começamos a falar de Jesus. Antes a gente já tinha ficado junto nas baladas. Na vida anterior a gente já tinha ficado junto. O velho Bita e a velha Cláudia. Sem nada a ver com Jesus. Agora a gente está os dois convertidos. E agora é duas pessoas novas, transformadas. Não fomos para uma balada. Não fomos fazer coisa que não devia. Fomos falar de Jesus. Ficamos 1 ano namorando, sem beijo, sem nada. Só pesquisando. 1 mês antes de começar o namoro. Calma. 1 mês eu levando ela para a gente visitar um menino que ficou paraplégico, visitar orfanato, visitar asilo, pregar o evangelho em orfanato, asilo. Levei ela na penitenciária, velho, para ajudar o padre e a freira a fazer a missa na penitenciária. Eu levava ela para tudo. Ela estava sendo sem querer testada. Eu falei: essa mulher é de Deus, brother. Essa mulher é de Deus, é a mulher para mim. Depois de 1 mês visitando orfanato, asilo, missa na penitenciária, visitar um menino paraplégico, sei que lá, falando de Jesus em tudo quanto é canto. De repente a gente vai se despedir. O beijo veio. E a gente estava oficialmente selando que agora éramos namorados. Ficamos namorando 2 anos e meio sem nos tocar. 2 jovens que eram totalmente entregues à vida carnal, que sexo fora do casamento era lugar comum. Agora com Jesus, sexo só na lua de mel. Só na lua de mel. Amém, Cláudia? Ela falou assim, ó: era o homem que eu estava esperando. Eu orei por um homem que me quisesse só na lua de mel, que não me quisesse fora da lua de mel. Falei: esse cara sou eu. 2 anos e meio namorando, casamos. Começamos a fazer a obra de Deus no apartamento da Cláudia, pregar o evangelho às pessoas que moravam no prédio. Primeira reunião, Beto tocando violão, a Cláudia cantando e eu testemunhando, pregando.
um menino foi coagido a vir para a reunião na sala de estar, senão não viria ninguém. Na segunda-feira, veio mais 2. Depois de algumas segundas-feiras, a sala de estar ficou pequena, passamos para o salão de festa do prédio, que lotou, e fomos mudando de endereço em endereço, fizemos 4 reuniões aqui no TAC, paramos ali no tribunal, no almoxarifado central do Tribunal de Justiça, que foi nos dado um salão desse tamanho, centenas de jovens se converteram, pregamos o evangelho, oramos pelos jovens, muitos foram salvos, livres das drogas, batizados do Espírito Santo, e desde então, eu e essa mulher linda temos uma coisa no coração: fazer Jesus conhecido por todos, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. O reino de Deus não é comida nem bebida, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Então Deus vai te fazer nascer de novo e vai te dar poder para manter essa vida, e não só mantê-la, mas prosperar, crescer em graça e conhecimento, dar fruto, muito fruto para Ele, em nome de Jesus. O que você precisa? Jesus. Como? Nascer de novo, e Ele vai fazer uma obra linda, maravilhosa na tua vida, e você vai ser abençoado para ser uma bênção, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Ti, Jesus, aleluia. Num campeonato de surf, a gente já casado, a gente estava em São Francisco do Sul. Olha eu surfando ali, brother. São Francisco do Sul. E a gente foi numa igrejinha, a gente ia viajar para os campeonatos, São Francisco do Sul, Navegantes, Imbituba, Laguna, fui surfar até em Cabo Frio, mais longe, Bahia, competi na Bahia, competi em vários lugares. Mas junto com a Cláudia a gente foi para São Francisco do Sul. Casado já, o campeonato sempre é sábado e domingo, né? Sábado à noite a gente ia para uma igreja no começo. Depois a gente começou a fazer reunião nos campeonatos e fazer cultos assim nos hotéis que a gente ficava nos campeonatos. Isso já é um adendo à história. Mas nesse campeonato lá em São Francisco do Sul, a gente foi numa igreja pequenininha, brother, pequenininha. Devia ter umas 20 pessoas no culto. E a gente estava ali, o pastor assim, ó. Quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? E a Cláudia olhou para mim e ela falou assim, ó, eu quero. Eu não era batizado com o Espírito Santo ainda, tinha uma confusão. Como eu falava inglês, e eu falei inglês naquele dia na praia, I'm born again, I worship you, Jesus. Eu falei isso para um pastor, e ele falou, pastor, então você falou em língua, então você é batizado com o Espírito Santo. Me confundiu, eu não era. Eu falava inglês, não era língua estranha. E eu fiquei meio confuso. Aí a Cláudia, naquele sábado à noite, numa igrejinha minúscula em São Francisco do Sul, famoso São Chico, ela começou a falar em línguas pela primeira vez. A voz dela é linda, ela é linda. Ela falando em línguas, eu falei, essa mulher é um anjo, brother. Essa mulher é um anjo. Ela falando em línguas assim, muito suavemente. Cara, eu falei, Jesus, que mulher maravilhosa que tu me desse, Senhor. Agora, além de salva, ela é cheia do Espírito Santo, falando em outras línguas, que coisa linda, Senhor. O tempo passou, esse aí não sou eu. Esse aí não sou eu. Eu me conheço, né, brother? Aí, eu estou ainda trabalhando no hotel, com a minha família. A Cláudia trabalhando como professora no coleginho Menino Jesus. Ela pregava na escola já tudo. Esse cara sou eu. E aí, eu estou num jantar da Donep, trabalhando como gerente do hotel da minha família. E o meu pai falou, ó, vai ter um jantar dos Gideões, do pessoal da Donep. É a reunião estadual de final do ano. É uma reunião que vem gente do estado todo e vem um pregador dos Estados Unidos. E ele vai pregar, vai ter o tradutor dele, e tu vais cuidar do jantar, Bita. Não pode ter bebida alcoólica aqui. Eu vou para casa, vou descansar com a tua mãe, e tu cuida desse evento. Claro, pai, tuas ordens. Quando eu cheguei, encontrei o pessoal da Donep, e chegou o preletor, que era um americano, 82 anos, 2 vezes prefeito numa cidade da Califórnia, criador de perus, milionário, criador de perus, tinha uma fazenda cheia de perus, e ele foi prefeito 2 vezes, e ele chegou assim, do speak English, eu falei, yes. E ele falou assim, ó, hoje, ele perguntou para mim, você já é batizado com o Espírito Santo? Eu falei, no, but you're gonna receive the Holy Spirit tonight. E eu falei, yes, come on. O cara pregou,
O cara era muito fera, velho. 82 anos de idade, ele pulava pregando, imitava peru. Cara, muito louco, velho. Muito louco o cara, velho. Um senhor de 82 anos parecia um guri. Aí, pregou, fez apelo. Muita gente aceitou Jesus. E ele falou assim, ó. Quem quer ir embora, o jantar acabou. Anotaram o nome, deram um livro. A Dona Épia é super organizada. Deram um livro, um negocinho, a paradinha lá para aquelas pessoas que aceitaram Jesus entrarem em contato com eles entraram em contato com a pessoa. A Dona Épia é super organizada, glória a Deus. E aí, ele falou assim, ó, quem quiser receber o batismo com o Espírito Santo, desça comigo e com o meu intérprete para uma sala que nós temos ali embaixo, porque nós vamos orar por vocês. Eu desci. O jantar já tinha acabado, os garçons recolhendo tudo, eu desci para aquela salinha, eu e mais 6 pessoas, 7 pessoas. E os dois começaram a orar para quem quisesse receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Eu já tinha visto e ouvido a Cláudia falar em línguas. Eu falei, isso não é da carne, isso é do céu. É lindo demais. Eu quero Jesus. Eu quero. Eu estava pedindo há muito tempo. O cara começou a orar, brother. O cara começou a orar. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu explodi. Muito obrigado, Jesus. E eu comecei. 1 hora falando em língua sem parar. Acabou, o cara falou assim, ó, chega, nós falamos, não conseguia mais falar em português. Eu não conseguia parar de falar em línguas e tanta vontade que eu tinha de falar em línguas. E quando eu recebi, eu falei, eu quero usar tudo que eu posso. Comecei a falar em línguas, fiquei 1 hora falando em línguas. A reunião terminou, fui me despedindo do cara, falando em línguas, levei ele até a recepção do hotel. Estava o carro lá com o motorista esperando ele. Voltei lá para o restaurante, entrei na cozinha do restaurante. Telefone ainda era de tecla, estamos falando de 84. Peguei o telefone e liguei para a casa da Cláudia. Era meia-noite mais ou menos. Liguei para a casa da Cláudia, ela atendeu, eu falei, amor, olha o que Jesus fez. Eu comecei a falar em línguas no telefone e ela a falar em línguas no telefone da casa dela. A gente ficou falando em línguas 1 hora no telefone. Ela falou, amor, chega, né? Chega, tens campeonato amanhã? Eu falei, amor, eu sei, eu tenho um campeonato amanhã. Desliguei o telefone, estamos já com 2 horas falando em línguas. Fui tentar dormir, estava dormindo no hotel naquela época, trabalhando e dormindo ali, mais prático, né? E aí, ainda não tinha casado com a Cláudia, casamos em 85, estamos agora em 84. Eu desci e fiquei dando voltas na piscina do hotel, falando em línguas mais 1 hora. 3 horas falando em línguas sem parar. Dormi era lá pela 1h30 da manhã, acordo no outro dia cedinho, pego o meu carro, venho para o centro, pego a Cláudia, coloco no carro e outro menino que a gente levava para a praia, que também era batizado com o Espírito Santo, fomos falando em línguas até a Joaquina. Chegamos a Joaquina, o campeonato já estava começando, pegamos a toalha, guarda-sol e levamos para longe da galera, porque eu queria ficar orando em línguas na praia, que eu não queria parar de falar em línguas. Assim, eu não posso perder isso aí eu tenho que usar até aprender que é meu. Coisa de novo convertido, né? Fui para o campeonato, não conseguia surfar. Eu remava, subia na prancha e começava a falar em línguas, caía da prancha. Embriagado com o Espírito Santo. Experiências maravilhosas que Deus tem para nós, que nós não podemos abrir mão. Senhor, o que tu tens para nós? Eu quero tudo. Eu não quero só ser salvo, eu quero ser salvo, quero ser cheio do Espírito Santo, quero falar em outras línguas, quero pregar o Evangelho, quero orar pelos enfermos, quero expulsar demônios, eu quero ganhar almas, eu quero fazer discípulos, e eu quero agora que você feche os teus olhos. E continue com o teu coração, mente, alma e espírito abertos, baixa a tua guarda, tira toda a resistência pessoal e abre o teu coração. E a pergunta do céu, você já nasceu de novo? Você já teve uma experiência com Jesus que mudou a tua história, mudou a tua vida, mudou o teu coração, mudou a tua mente, mudou a tua alma, mudou tudo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aquele que nascer da água e do Espírito verá e entrará no reino de Deus. E no capítulo 3, versículo 8 desse João 3, fala assim, ó. Aquele que é nascido do Espírito, ninguém o entende.
Ele é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ele é guiado por Deus. Você quer ser guiado por Deus, quer nascer de novo, quer ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, e o reino de Deus entrar em você, justiça, paz, alegria, poder, o amor de Deus. Se você, humilde e sinceramente, concorda que você precisa dessa experiência, precisa do novo nascimento, em nome de Jesus, onde você estiver aqui na igreja, nos vendo e ouvindo pela internet, feche os teus olhos, se possível, e abre os teus lábios com fé e declare assim: Senhor Jesus, Tu és o Salvador do mundo, perdoa os meus pecados, pois eu quero Te receber no meu coração, na minha vida, como meu único Senhor e Salvador. Jesus, me faz nascer de novo, ver e entrar no Teu reino, e o Teu reino entrar em mim. Justiça, paz, alegria, amor e poder entrem em mim, por causa de Jesus, e do novo nascimento, um milagre maravilhoso da salvação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você, aplauda o Senhor, quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a ficar em pé. Ao ficar em pé, eu quero convidar você a fechar os olhos mais uma vez e levantar as tuas mãos. Salmo 134, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Senhor, nós queremos Te bendizer pelo milagre da salvação, pelo milagre do novo nascimento, pelo milagre, Senhor, como lemos em Apocalipse, que venha o Teu reino, o poder do Teu Cristo, a salvação que chegou na terra, Jesus o Salvador, Jesus aquele que nos faz entrar no reino, nos arranca do império das trevas e somos enxertados no reino do Filho do Seu amor, e o reino de Deus entra em nós, entramos nessa justiça justificados por Jesus, entramos nessa paz, a paz dele vem para nós, entramos nessa alegria, a alegria da salvação dele vem para nós, entramos nesse reino de poder, e o poder começa a operar em nós, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, por causa do Seu poder que opera em nós. O reino de Deus, o amor de Deus, o reino de Deus, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. E o começo desse versículo, Romanos 5,5 é: a esperança não confunde, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Daquele dia em diante até hoje, nunca mais pensei em tirar a minha vida, mas sempre penso, quero e peço: Senhor, me dá vida abundante, me dá vida, Senhor, eu quero viver cada dia mais, eu quero, Senhor, fazer cada dia mais a Tua obra, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu quero pregar esse evangelho, eu quero orar pelos enfermos, quero expulsar demônios, quero falar em outras línguas, e eu quero, desejo mais e mais da Tua graça. Antes crescer na graça e no conhecimento, que em nome de Jesus, esse poder entre em cada um de nós, esse poder entre em você, e você deseja conhecer mais Jesus, ter mais intimidade com Ele, o reino dEle em você, justificado por Ele, cheio da paz dEle, cheio da alegria dEle que é a nossa força, cheio do poder dEle para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada te fará dano algum, para continuar. Esperança, esperança no futuro melhor, esperança que você vai vencer, esperança que você vai crescer. Romanos 15:13, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Com 21 anos de idade, a minha esperança estava morta. Hoje eu tenho 64 e tenho esperança no futuro, de grandes coisas para o Senhor, fazer para o Senhor, em nome de Jesus. Pois aqueles que esperam Aleluia. No Senhor renovarão as suas forças, Amém. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão
não se fatigarão. O Senhor levanta, o Senhor anima, o Senhor opera. Você que está aqui, que já nasceu de novo, mas está passando por um momento de desilusão, um momento de frustração, um momento de tristeza, um momento de opressão ou até uma leve depressão, que o Senhor te renove nessa noite, que o Senhor esteja te enchendo de graça e poder, pois Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o bom pastor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, estamos enxertados nele, e que você receba seiva do céu, graça, poder do céu, e te anima no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, que você seja animado, que você pregue esse evangelho, testemunhe para as pessoas que estão ao teu redor, abra a tua casa para pregar esse evangelho, faça a obra de Deus, faça a vontade de Deus, creia e você verá a glória de Deus. Você não está sozinho, nunca. O Senhor vai voltar com você para a tua casa. Amém. O Senhor estará contigo nessa madrugada, o Senhor estará contigo amanhã de manhã, amanhã ao meio-dia, à tarde e à noite, todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei, não vos abandonarei, eis que estarei convosco todos os dias. Creia, levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos, começa a sonhar, começa a desejar, começa a ter visões. Veja, peça para o Senhor almas, peça para o Senhor vidas, peça para o Senhor portas abertas, peça para o Senhor amor no teu coração. Seja uma bênção na obra de Deus, em nome de Jesus. Repreende toda a frieza, repreende todo o medo, como a bispa Cláudia falou, que o medo não te pare, que a timidez não te pare, que a tua letargia, que a tua insensibilidade não te pare. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e Ele conta com você, Ele conta com o teu testemunho, Ele conta com a tua pregação. Como crerão se não há quem pregue? Prega o evangelho, fala de Jesus, não por força própria, não por coação, mas por graça e poder. Abre a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Abre a tua boca e o Espírito Santo falará por você, em nome de Jesus. Precisamos ganhar os nossos vizinhos, a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nós precisamos ganhar almas, fazer a obra de Deus. E você é um soldado que Jesus está chamando, você é um atleta que Jesus está chamando, você é um lavrador que Jesus está chamando para você semear a tua vida. Não, mas eu que vivo, Cristo vive em mim. Tudo por Ele, para Ele e por Ele. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, você que está dormindo, você que está apático e insensível, as pessoas ao teu redor morrendo, indo para o inferno, as pessoas ao teu redor, e você tendo o tesouro das nações em você, você tendo a palavra que pode mudar uma vida, você tendo uma oração que pode salvar uma vida, uma família, um casamento, e você calado, em nome de Jesus. Abre a tua boca, te dispõe, te dispõe, te dispõe, levanta e resplandece, e o Senhor te iluminará. Resplandece. Acorda, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Amém. E você será iluminado para ser uma bênção, em nome de Jesus.